Eu sou Dabine Dantas de Oliveira e hoje apresento a vocês os resultados da minha pesquisa de iniciação científica intitulada Investigando o Ensino e a Aprendizagem de Segunda Língua na Terceira Idade, um estudo exploratório. Esse trabalho foi supervisionado pela minha orientadora Juliane Regina Trevisan. Esse trabalho busca realizar um mapeamento bibliográfico com levantamento de teses e dissertações sobre as estratégias de ensino e aprendizagem aplicadas às turmas da terceira idade e as contribuições que essas pesquisas esclarecem para a aprendizagem de alunos longevos de segunda língua. Vale ressaltar que essa pesquisa dá continuidade à pesquisa realizada na Iniciação Científica 2020-2021, Tarefas e Tecnologias Digitais, investigando a aprendizagem de inglês na terceira idade, publicada em junho de 2022 pela revista Linguatec. Essa pesquisa traz 3 justificativas, sendo a primeira os benefícios de aprender línguas estrangeiras na terceira idade. Alguns estudos sugerem que aprender segunda língua na terceira idade pode vir a retardar doenças cognitivas, mas muitos estudos são necessários para que isso seja de fato comprovado. Outros benefícios estão associados à convivência, socialização, troca de experiências e memória. A segunda justificativa está ligada à escassez de pesquisa sobre ensino e aprendizagem de segunda língua para aprendizes mais velhos. E a terceira justificativa é dar continuidade ao trabalho anterior, abrangendo mais nossas pesquisas. O objetivo desse trabalho é fazer um mapeamento de pesquisas sobre ensino e aprendizagem de línguas adicionais, qualquer língua além da língua materna do aprendiz, para grupos de longevos. Antes de começar, eu dou o crédito ao autor do texto A pelo título criativo que eu peguei emprestado para essa sessão. E para compreendermos o ensino e a aprendizagem de segunda língua na terceira idade, é muito importante quebrar o paradigma associado ao envelhecimento, onde a figura de velho e idoso está associada à doença, inutilidade e limitação, explica Galvão. Portanto, precisamos repensar essa figura do idoso, pois a nova geração é marcada por uma vida mais saudável, mais ativa, e é muito comum vermos os idosos buscando novos hobbies e objetivos. Agora, o essencial é entendermos que essa nova velha geração está vinculada a uma vida muito mais produtiva. Agora passamos para a metodologia, onde vamos discutir a revisão sistemática, os resultados encontrados e a análise desses resultados. Na revisão sistemática, nós escolhemos 3 plataformas, são elas o catálogo de teses e dissertações da CAPES, o portal de periódicos da CAPES e o NDLTD, que é o Network Digital Library of Theses and Dissertations. Para os critérios de inclusão e exclusão, optamos por teses e dissertações revisadas por pares publicados entre 2010 e 2020, contendo mais de 2 escritores no título resumo, trabalhos em língua portuguesa ou língua inglesa, e não foram incluídos os trabalhos repetidos ou que não estavam em português ou inglês. Ao todo, as buscas nas 3 plataformas resultaram em 6 trabalhos entre teses e dissertações, como podemos ver na tabela ao lado. O objetivo do texto A é identificar e analisar as crenças e experiências de aprendizagem de inglês de alunos da terceira idade no contexto de EJA. Esse trabalho é um estudo de caso, onde o autor utiliza observações e falas dos participantes para analisar suas percepções acerca da aprendizagem de segunda língua, e através de questionários, entrevistas e narrativas orais em 4 participantes de 62 e 65 anos de idade, os resultados mostram que as principais crenças foram: aprender inglês significa tirar nota boa para passar de ano, não se aprende inglês em escola pública, aprender inglês é saber a gramática, e o professor é quem promove a aprendizagem de inglês. As experiências evidenciadas nos resultados mostram que havia a necessidade de ter um professor em sala de aula e a falta de autonomia, mesmo havendo aprendizagem crítica, os alunos compreenderam que podiam se dedicar mais. De modo geral, o autor afirma que foi possível compreender que as crenças sobre a aprendizagem de segunda língua identificadas formaram uma espécie de aglomerado, e por isso não se sabe qual crença desencadeou a outra ou que experiência levou a determinada crença. No texto B, a autora propõe produzir material didático específico para o público da terceira idade, pensando em contribuir com a socialização e inclusão de idosos na sociedade, em específico alunos aprendizes de italiano. Para isso, ela faz uso da abordagem autobiográfica em uma oficina chamada Raccontarsi, pensada especialmente para esse projeto. Aqui contamos com 17 alunos do curso de italiano nível 2, com idades entre 62 e 84 anos de idade. As atividades propostas durante toda a oficina foram divididas em 3 fases, sendo a primeira composta por atividades baseadas no contexto, motivação e objetivo, a segunda, atividades de análise, síntese e reflexão, e a última, atividades baseadas no output comunicativo. Os resultados mostram que os participantes puderam, por meio das lembranças e do ato de racontar-se, falar sobre si, recordando momentos de sua trajetória utilizando a língua italiana, e compartilhar tais lembranças com os colegas. A autora aponta que, por meio das produções autobiográficas, foi possível invocar, refazer e ressignificar o conhecimento da língua italiana e o autoconhecimento. O texto C busca elaborar materiais didáticos e compreender como se dá o processo de ensino e aprendizagem de inglês para a terceira idade a partir de 3 perspectivas, a das professoras monitoras, dos alunos e do próprio autor pesquisador. Nessa pesquisa temos questionários e entrevistas. Foram 68 participantes entre 62 e 75 anos de idade, enquanto os monitores tinham 22 e 33 anos. Trazendo as perspectivas analisadas, os alunos viam a sala de aula como um espaço para exercitar a memória ou resgatar e atualizar conhecimento. Outros viam como um prazer a expressão da admiração e desejo no estudo de inglês. Para as professoras, é um espaço de liberdade de trabalho onde podem elaborar materiais didáticos.
E para o pesquisador, ele notou que a socialização e a afetividade são as marcas do público da terceira idade. Por fim, o autor declara que os materiais didáticos existentes estão muito distantes dos desejos e necessidades dos alunos. Ele afirma que os materiais devem explorar interesses, necessidades e realidades dos alunos para tornar as aulas mais inclusivas e agradáveis para todos. O texto D traz um ambiente intergeracional no ensino de italiano, possibilitando assim a quebra de estereótipos, bem como o benefício de um ambiente integrado e inclusivo. A autora utilizou o questionário dirigido entrevistas em 237 participantes de 16 e 78 anos de idade, e o levantamento de dados foi disposto em 3 fases, a primeira fase sendo alunos do nível 1, a segunda fase sendo monitores e alunos do nível no geral, e a terceira fase entrevistas, onde fazia um jogo de palavras de associação acerca da Itália, a língua italiana, o curso em si e os participantes de variadas faixas etárias. Os resultados mostram que a heterogeneidade é vista como algo positivo e bem aceito entre os alunos, sendo uma experiência enriquecedora e interessante. A visão dos monitores, entretanto, mostra resistência quanto a incluir crianças com as demais faixas etárias, e para eles, os aprendizes mais velhos têm mais dificuldade de aprender e por isso têm menos capacidade para absorver a língua estrangeira. A autora aponta que um dos pontos positivos dos programas intergeracionais é quebrar estereótipos, e para isso é necessário monitores qualificados para lidar com as necessidades de várias faixas etárias. O texto E busca entender como o processo de aprendizagem de segunda língua pode contribuir para a manutenção da memória do idoso. Para isso, faz uso de técnicas mnemônicas para treinar a memória. A autora dispõe de entrevistas, 3 questionários e exercícios de memória em uma turma de 17 participantes de 60 e 75 anos de idade. O primeiro questionário é para descobrir os estilos de aprendizagem da turma, o segundo relacionado às estratégias diretas de memorização e o terceiro relacionado às estratégias indiretas de memorização. E o exercício de memória, onde os participantes têm que organizar os vocábulos em colunas, associar imagens e elaborar frases curtas. Os resultados mostram que, através do questionário, o estilo de aprendizagem predominante é o sinestésico. O segundo questionário referente à memória demonstrou os participantes fazerem um uso mediano das estratégias diretas. E em relação às estratégias indiretas, o grupo apresentou uma frequência média das habilidades metacognitivas. A análise do treino de memória apresentou resultados positivos. A autora explica que os alunos estimularam a todo momento suas memórias, principalmente operacional e de trabalho. O texto F busca compreender que crenças permeiam o contexto de ensino e aprendizagem de segunda língua para a terceira idade, bem como a relação que pode ser estabelecida entre crenças e motivações. Para essa pesquisa, utilizou-se questionários, entrevistas e autorrelatos, e ao todo foram 110 participantes de 5 instituições diferentes. Diante dos dados, a autora aponta 4 categorias de crenças que permeiam o contexto da aprendizagem. A primeira crença é de que o idoso tem problema de memória. A segunda crença é de que o idoso não tem mais capacidade cognitiva. A terceira é a crença de que é muito difícil para um idoso aprender uma segunda língua. E a última crença é de que o idoso não precisa mais aprender nada. Apesar do olhar desmotivador das crenças, os alunos mais velhos refletem autoconfiança e maturidade durante a aprendizagem, além de sua experiência de vida ser aliada para o aprendizado, bem como a maturidade linguística advinda do uso da primeira língua e a maturidade psicoemocional. A autora conclui afirmando que conhecer as necessidades e expectativas dos aprendizes, montar material didático específico e adequar a metodologia são algumas competências que os professores devem pensar durante o ensino da terceira idade. Agora nós vamos discutir as considerações finais. Em geral, nota-se uma variedade de ferramentas e metodologias para além do ensino tradicional, como o uso de narrativas visuais, exercícios que trabalham memorização, abordagens autobiográficas, a importância de compreender crenças e como trabalhar motivação e experiência, como promover um ambiente intergeracional gerando benefícios e a construção de materiais didáticos específicos para esse público. Um ponto importante é a escassez de pesquisas e trabalhos voltados para a área, dificultando a busca por embasamento teórico, assim como a ausência de materiais didáticos pensados especificamente para esse público. Apesar disso, os resultados foram positivos e espera-se, através desse trabalho, inspirar mais pesquisas direcionadas a esse público e tema. E muito obrigada pela sua atenção.